Prontinho. Bom, gente, boa tarde. Vamos então dar seguimento às reuniões no grupo de pesquisa. Mais uma vez, né, aproveitando aí o tempo, inclusive, para discutir os princípios de farmacologia, para a gente conseguir compreender melhor, né, tudo que a gente vê nos artigos sobre reposição de fármacos. Bom, a gente começou esse conteúdo na semana passada. Vamos fazer uma breve recordação para todo mundo estar sintonizado e seguir o que seria planejado para hoje. Mas eu tenho aqui uma reformulação no nosso cronograma, né? Porque originalmente a gente tinha pensado de discutir princípios de farmacologia 1 e 2 na semana passada, aí já não deu para concluir tudo. Hoje já ficaria desenvolvimento de medicamentos e tal. Enfim, mas uma coisa também que eu tinha não me esquecido completamente, mas talvez não considerado quanto isso impactar nas nossas reuniões, é a questão da semana acadêmica, né? Especialmente quem tem bolsa PIBIC, PIBIT e tal, tem esse compromisso de apresentar trabalho. Eu, enquanto comitê, né, assessor da própria, também tem que participar de avaliação. E eu já fui convocada para avaliar trabalhos lá no Iguatá na manhã do dia 17, com o término previsto para 12h30. Então, não teria como estar aqui 12h para a nossa reunião. E a gente não sabe, né, ainda quando que a Sara vai ter que apresentar, quando que a Mari vai ter que apresentar, ou mesmo os alunos de ensino médio, né, a Ana, o João, a Maria e a Ohana. Então, como uma grande chance de todo mundo ter que apresentar esse dia, acho que é melhor a gente já suspender a atividade do dia 17. E aí, como que o planejamento está por hora? Acho que também pode vir a mudar, né? A gente vai falar dos princípios de farmacologia hoje, né? Finalizar. A ideia é que na semana que vem a gente faz desenvolvimento de medicamentos e reposição de fármacos. A parte de desenvolvimento de medicamentos ela não é muito longa. A parte de reposição de fármacos acaba sendo maior porque a gente não vai falar só das possibilidades. A gente vai se aprofundar um pouco mais naquilo que nos interessa, né? Então, a princípio, daria para falar esses 2 tópicos no dia. Mas vamos ver, né, se a gente vai conseguir concluir ou não para ser de modo satisfatório. E aí, com isso, né, a primeira discussão de artigo seria no dia 24 de outubro, com a Karine, que ela já colocou aqui, né, o artigo dela. Eu apresentaria um artigo do dia 31, cujo link, a referência está aqui, né? E a Karine voltaria no dia 7, né? Porque sempre aproveitando aí os momentos que ela vem para Niterói. E a gente tem aqui outros momentos, né, que estão previstos Felipe, Camila, o Felipe 3 ocasiões, né, 14 de novembro, 28 de novembro e 12 de dezembro, mas a gente pode ter que mexer em alguma coisa, né? Felipe, se você achar que estiver muito próximo, 14 e 28 de novembro, a gente também pode trocar, né? Você vem aqui para o dia 31, eu vou para o dia 14, eu vou para o dia 28, enfim. Novembro está mais tarde que outubro, mas às vezes 2 apresentações na sequência fica mais pesado do que uma apresentação por mês, né? Mas aí a gente refina isso, é importante que você veja aí os artigos que você vai apresentar, tá? Dentro daquilo que a gente discutiu, o seu projeto e também considerando a disciplina de reposição de fármacos. E eu vou confirmar aqui com a Camila essa apresentação no dia 21, tá? E a gente vai, à medida que vai modificando alguma coisa, vai deixando todo mundo a par. Bom, mas, como dito, né, antes da gente partir para o tema específico de hoje, vamos fazer uma revisãozinha breve da aula passada, né? Que a Sara também teve que sair, não sei se conseguiu assistir o vídeo, enfim. Então, a gente comentou que o estudo da farmacologia é organizado, né, em farmacocinética e farmacodinâmica, onde nessa relação de mão dupla entre corpo e fármaco, a gente tem a farmacocinética estudando os processos que o fármaco sofre no organismo e vão modular a sua concentração plasmática, enquanto a farmacodinâmica estuda as ações do fármaco no corpo e que vão ser responsáveis pelos seus usos clínicos, né, seus efeitos colaterais, a adesão do paciente ao tratamento. Então, é importante a gente ter um conhecimento básico, tanto de farmacocinética como farmacodinâmica, para termos um esquema terapêutico racional. A farmacocinética, ao estudar os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, qual o objetivo final?
a gente ter a determinação racional de dose de ataque e dose de manutenção, para que durante a terapia a gente tenha o alcance ou a manutenção da concentração plasmática do fármaco dentro dos limites da janela terapêutica. Então, na semana passada, a gente definiu cada um desses processos, né? Absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. A gente viu quais eram os fatores que modulavam esses processos, tanto dependentes do fármaco como dependentes do paciente, e que poderiam ser modulados por interações medicamentosas ou ainda pelo estado de saúde do indivíduo. E a gente viu parâmetros farmacocinéticos que permitem estimar como esses processos estão acontecendo para um determinado fármaco, um determinado indivíduo. Então, na hora de aplicar na prática os conceitos de farmacocinética, a gente lança a mão dos parâmetros farmacocinéticos. Quais são eles, né? Então, o fator de biodisponibilidade, o volume de distribuição, o clearance e o tempo de meia-vida. E aí a gente viu que esses parâmetros aparecem diretamente ou indiretamente no cálculo das doses de ataque e das doses de manutenção. Tá? Então, é importante a gente discutir isso porque, ao longo do processo de desenvolvimento de medicamentos com moléculas inovadoras, é importante estudar a farmacocinética daquela molécula, porque, de repente, uma atividade in vitro ela pode não se reproduzir em vivo porque o fármaco ele não consegue chegar no local de ação, né? Ou melhor, não o fármaco nesse caso aí, né? Mas a molécula que ele está sendo estudada não consegue chegar no local de ação. Ou então não consegue, né, alcançar concentrações plasmáticas apreciáveis para que o efeito que é buscado dela seja manifesto. Então, a gente vai ver na próxima aula, né, como que a gente tem essa avaliação ao longo do processo de desenvolvimento de medicamentos. E aí, quando a gente for falar de reposicionamento de fármacos, será que é interessante, na hora de reposicionar um fármaco, que esse reposicionamento seja feito em dose diferente daquela a qual os estudos preliminares de farmacocinética apontaram como doses seguras? Ou será que o reposicionamento não faz sentido se as doses a serem praticadas para o tratamento da doença alternativa sejam as mesmas doses praticadas para a doença, né, que levou ao desenvolvimento aí dessa molécula? Então, são questões que a gente vai precisar integrar na próxima reunião, tá? E aí, o que faz a interseção entre a farmacocinética e a farmacodinâmica? Então, a gente comentou que a janela terapêutica faz essa interseção, PK/PD, né? E o que nós vimos que era a janela terapêutica? Nós vimos que a janela terapêutica é uma faixa de concentração plasmática que o fármaco deve se encontrar para determinar efeito terapêutico. Se a concentração plasmática do fármaco ficar abaixo do limite inferior da janela terapêutica, a gente vai conseguir medir fármaco no sangue, ele vai estar determinando algum efeito, mas numa magnitude que não é suficiente para tratar a doença que motivou o seu uso. Em contrapartida, se a gente pegar muito pesado na dose e a concentração plasmática resultante exceder o limite superior da janela terapêutica, a gente pode acabar evidenciando efeitos tóxicos e não os efeitos que motivaram o uso daquele fármaco naquele paciente. E dependendo do efeito tóxico, o indivíduo pode inclusive morrer, né? Então é por isso que o objetivo a ser alcançado na hora de planejar um esquema terapêutico racional, considerando, né, toda a farmacocinética do fármaco num determinado indivíduo, é alcançar a janela terapêutica, é manter a concentração plasmática dentro da janela terapêutica. Então, a dose de manutenção é aquela que, de fato, né, tem por objetivo manter a concentração plasmática constante, enquanto a dose de ataque é aquela que você lança a mão no início da terapia, quando você precisa de um efeito, né, o mais rápido possível, e o tempo de meia-vida do seu fármaco, um tempo de meia-vida longo, não permite que, apenas com dose de manutenção, esses efeitos sejam observados rapidamente, né, que a janela terapêutica seja alcançada rapidamente. Então, às vezes, você tem essa combinação, né, início do tratamento com dose de ataque e continuidade com dose de manutenção. Mas um fármaco de tempo de meia-vida muito curto, como, por exemplo, né, a dobutamina, que é utilizada como cardiotônico, no choque cardiogênico, ou então na insuficiência cardíaca com déficit sistólico descompensada,
ela tem um tempo de meia-vida de 2 minutos. Então, mesmo que seja uma situação emergencial, você não precisa de uma dose de ataque precedendo a dose de manutenção. Então, cada caso é um caso, cada fármaco é um fármaco, cada fármaco tem a sua janela terapêutica, cada fármaco tem a sua farmacocinética e que pode modular, né, ser modulada em alguma medida, né, em função dos indivíduos. Então, nos aproximarmos do esquema terapêutico individualizado é o ideal, tá? Bom, mas e o que abrange efetivamente os princípios de farmacodinâmica? Então, a gente já comentou que a relevância do conhecimento da farmacodinâmica se dá porque a farmacodinâmica que vai se deter em estudar as ações do fármaco no organismo e todos os desdobramentos do seu uso. Então, o pressuposto fundamental é que para um determinado fármaco ter resposta biológica, ele precisa interagir com um alvo farmacológico. Mas será que alvo e receptor farmacológico são a mesma coisa? Porque o que a gente costuma comentar muito nas nossas reuniões, quando a gente está discutindo artigos sobre reposição de fármacos, a gente fala muito de alvo, né? E algumas vezes a gente pode ter o uso do termo receptor. Mas será que são sinônimos, né? Então, a definição de receptores farmacológicos abrange o quê? Qualquer macromolécula que os fármacos se ligam para produzir efeito. Então, a gente pode dizer que todo receptor é um alvo, mas nem todo alvo será um receptor. Então, a princípio, os artigos que a gente discute falar de alvos farmacológicos não é errado, a partir do momento que esse conceito ele é mais amplo, ele é mais abrangente do que o conceito de receptor farmacológico. Então, eu posso ter um alvo sendo um íon, ou uma proteína, DNA ou RNA, mas se eu for falar de receptor farmacológico, o íon não pode entrar dentro dessa classificação. Porque se os íons são sequer uma molécula, o que dirá uma macromolécula? Então, às vezes é uma coisa boba, né? Mas que vale a pena a gente prestar atenção para não usar equivocadamente. Então, a gente pode ter como receptores farmacológicos proteínas, RNA, DNA. Tem alguns fármacos que determinam suas ações ligando-se a RNA e DNA, como a gente também já viu em alguns artigos. Mas se a gente fosse fazer aí, né, uma estatística, nós veríamos que a maioria dos fármacos que tem no mercado determinam suas ações ligando-se a macromoléculas de natureza proteica. Tá? Então, por isso que é muito importante também o dogma central da biologia molecular, né? A gente saber o que é, o que o gene determina, qual é o papel aí do RNA mensageiro, né? Como que a gente vai ter a codificação de proteínas, o que é a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, porque a gente tem a maioria dos receptores farmacológicos abrangendo proteína, tá? Bom, então, como a gente já comentou, né, todo receptor farmacológico é um alvo, mas não necessariamente todo alvo é um receptor farmacológico. E poderíamos dar exemplos de fármacos que determinam suas ações sem se ligarem a receptores farmacológicos, embora eles sejam minoria? Então, a gente pode falar como exemplo os antiácidos. Então, dentre os antiácidos, a gente tem hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, bicarbonato de sódio. E o que todas essas moléculas têm em comum? São moléculas inorgânicas, não são moléculas orgânicas, né? A gente não vê átomo de carbono, mas são todas moléculas capazes de se ionizar. Então, todas podem ser classificadas como eletrólitos. Então, eu tenho dissociação do hidróxido de alumínio, alumínio mais 3 e 3 íons hidroxila, hidróxido de magnésio, né, magnésio 2+, e 2 íons hidroxila, e bicarbonato de sódio, a gente vai ter, então, o sódio mais e o HCO3 menos, tá? E o que tanto o bicarbonato como o hidroxila têm em comum? A gente está falando de duas partículas de caráter básico. E o que significa ter caráter básico? Significa ter a capacidade de aceitar próton. Então, quando a gente usa um antiácido, qual é o objetivo, né? O objetivo é que tanto o bicarbonato quanto o hidroxila aceitem o próton em excesso,
que está presente lá no estômago, que é um ambiente extremamente ácido, e é extremamente ácido justamente porque a gente tem um excesso de prótons. E à medida que a gente tem essa reação de neutralização, né, hidroxilo aceitando próton, bicarbonato aceitando próton e gerando água, a gente diminui a concentração de próton livre e automaticamente o pH do meio aumenta. Isso não significa que o meio vai ficar básico, né? Significa que o meio vai ficar menos ácido. E como a gente comentou brevemente na semana passada, a gente tem o movimento de alguns eletrólitos dentro do organismo em função, né, aí da fração ionizada versus fração não ionizada. Então, se a gente tiver o uso de um antiácido, pode ser que a absorção de algumas moléculas a partir do trato gastrointestinal seja alterada, né, se essas moléculas forem eletrólitos. A gente comentou que fármacos de caráter ácido começam a sua absorção em nível de estômago, embora o principal sítio de absorção seja o intestino. Mas se a gente localizar um pouquinho o pH do estômago, a gente pode alterar o equilíbrio entre forma ionizada e não ionizada de um eletrólito de caráter ácido, de modo, de repente, diminuir o quanto dele é absorvido ainda em nível de estômago, tá? Então, isso não deixa de ser uma interação medicamentosa, né? Se um antiácido alterar a absorção de um outro fármaco. Mas é uma interação medicamentosa do tipo farmacocinética. Então, tudo isso é importante a gente entender dentro dos princípios de farmacologia, porque dentro dos nossos projetos, lá ao final da triagem de moléculas indicadas para reposicionamento, um dos critérios que a gente pretende adotar também é o potencial de interações medicamentosas desse fármaco a ser reposicionado. Porque quanto menor for o potencial de interação medicamentosa, melhor, tá? Então, não só considerar, esse fármaco aqui ele pode ser reposicionado da doença A para a doença B. Tá, mas como é que é o perfil de efeito indesejado dele, né, de efeito colateral? Como é que é o perfil de interações medicamentosas? Então, isso pode fazer, dentro de um conjunto de moléculas passíveis de reposicionamento, a gente ter algumas que sejam mais interessantes, tá? Bom, e aqui a gente tem alguns exemplos de receptores farmacológicos de natureza proteica. Sara já fez farmaco, Natan ainda não, né? Eu estou fazendo agora, Mari está fazendo, né? Mas quando eu abordo esse assunto na graduação, lá do curso de medicina, agora no caso, né? Eu costumo até fazer uma enquete com a turma, tipo assim, dê um exemplo de receptor, o que vem à sua mente? E aí, invariavelmente, o que os alunos respondem? Receptor para acetilcolina, né? Mescalínico, nicotínico. Receptor beta para adrenalina, noradrenalina. Receptor alfa. Receptor GABA-A para o GABA, né? Receptor glutamatérgico. Então, a gente tem respostas aparentemente distintas, mas se a gente for ver, o cerne é o mesmo, né? Quando tem alguma alternativa, o que os alunos geralmente falam, né? Receptor metabotrópico acoplado à proteína G, receptor ionotrópico, receptor com atividade enzimática. Então, embora também pareçam respostas distintas, também tem um cerne comum em todas essas respostas. E aí, qual é o cerne comum que tem em todas essas respostas? A gente está falando de receptores macromoléculas proteicas que medeiam a ação de moléculas endógenas, acetilcolina, GABA, noradrenalina, adrenalina, cujo mecanismo de transmissão de sinal pode abranger um receptor acoplado à proteína G, pode abranger um receptor inotrópico, pode abranger um receptor com atividade enzimática, né? Então, as respostas, elas versam mais ou menos dentro desse universo. Muito raramente alguém apontou uma enzima como receptor farmacológico, ou uma proteína transportadora, ou um canal iônico operado por voltagem, né? Muito difícil. Geralmente, a partir da fisiologia, a gente não associa essas macromoléculas a termo receptor, né? Mas se a gente vê que a definição dentro da farmacologia de receptor é qualquer macromolécula que o fármaco siga para produzir efeito, eu posso ter uma enzima, sim, que configura um receptor farmacológico. Ou um canal iônico, ou uma proteína transportadora.
Então, o universo de receptores farmacológicos é muito mais amplo do que o universo de receptores que geralmente os alunos trazem lá da fisiologia. E se vocês forem tentar lembrar rapidamente de alguns artigos que a gente discutiu, vocês vão ver isso, né? Se fala da ECA2, se fala, né, de algumas outras enzimas envolvidas aí com uma via de sinalização inflamatória, né? Então, é importante a gente ver que os alvos farmacológicos em potencial vão além daqueles receptores que medeiam a ação de moléculas endógenas. E a gente tem alguns exemplos aqui que a gente pode explorar um pouquinho para isso tudo fazer um pouco mais de sentido, tá? Bom, então aqui nesse primeiro painel a gente tem, né, uma célula delimitada por uma bicamada lipídica que configura a membrana plasmática e temos aqui no caso um canal de sódio operado por voltagem, tá? Bom, quando as células excitáveis elas estão em repouso, ou seja, estão negativas, né, com potencial de membrana menor do que zero, menos 90, menos 85 milivolts, como que esse canal de sódio ele está? Ele está fechado, tá? O que precisa acontecer para esse canal de sódio ele se abrir? É preciso que alcance, né, a célula alcance o limiar de estabilidade desse canal de sódio, que é em torno de menos 70 milivolts. Então, uma ligeira despolarização é capaz de abrir esse canal de sódio. E se a gente está falando de um canal, a gente está falando de um transporte passivo, a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Então, o que vai acontecer com o sódio se ele está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro da célula? Ele vai entrar. E se ele vai entrar, a célula está ganhando carga positiva. Então, o que está acontecendo com a estabilidade dessa célula? Está aumentando. Então, eu tenho esse canal de sódio associado a um evento excitatório, tá? Bom, e aí onde nós encontramos canais de sódio desse tipo? Então, temos canais de sódio desse tipo em fibras sensitivas, em fibras autonômicas, em fibras motoras, em células cardíacas, como do átrio, do ventrículo, feixe de His, fibras de Purkinje. Temos esses canais de sódio também presentes em neurônios do sistema nervoso central. Então, eles estão ajudando aí na propagação de informações de vários tipos, né? Então, tentando focar num sistema em especial nesse momento, né? Se a gente tá aqui, vai pregar esse quadro na parede e na hora de acertar o prego a gente acerta o dedo. Quais são as experiências que a gente vai viver logo depois de acertar o dedo com o martelo? De repente, vocês nunca martelaram nada, mas tem outras situações que de repente vocês experimentaram sensações semelhantes. Vai fazer uma comida, vai esquentar uma água, não presta atenção, encosta o braço na panela, né? A gente está falando de estímulos externos, de natureza térmica, de natureza mecânica, mas que são de uma determinada intensidade a ponto de serem percebidas como dor, né? Agora, o que significa serem percebidas como dor? Essa informação que surge na periferia, ela teve que ser interpretada no sistema nervoso central. Tipo, aonde que aconteceu isso, né, do meu organismo? Eu fico de mau humor, eu sinto ser uma dor fisgada, uma dor em queimação, né? Eu aprendo com aquela situação, porque da próxima vez que eu for pregar um prego ou que eu for esquentar uma comida, eu vou prestar mais atenção naquilo, porque eu vivi uma coisa desagradável. Meu coração começou a acelerar, né? Eu comecei a tremer, comecei a suar. Então, assim, houve um fluxo de informações de um lado para o outro. Só que a origem dessa informação foi na periferia. Então, como que ela chegou no sistema nervoso central para deflagrar todo o resto? Né? Então, a gente tem envolvimento de uma linguagem elétrica e uma linguagem química. Então, uma linguagem elétrica, onde a gente tem um papel importante dos canais de sódio operados por voltagem, e uma linguagem química, onde a gente tem envolvimento de vários neurotransmissores.
Então, é muito importante a atividade desse canal de sódio para a gente ter a geração e a propagação do potencial de ação. Uma vez que nessas fibras sensitivas eles estão um do ladinho do outro, distribuídos no axônio desse neurônio, ou se for uma fibra mielinizada que conduz a informação com uma velocidade maior, esses canais de sódio vão estar localizados nos nós do Ranvier e a gente vai ter um potencial de ação maior. Então, a gente tem um protagonismo importante desses canais de sódio na propagação da informação dolorosa. Então, considerando isso, qual seria um mecanismo que eu poderia pensar para bloquear a sensação dolorosa e ter um efeito anestésico, por exemplo? Um efeito anestésico local. Vocês acham que a gente deveria favorecer ou desfavorecer a atividade desse canal de sódio? Desfavorecer, né? E fármacos como a lidocaína e a bupivacaína fazem justamente o quê? São moléculas que têm afinidade para esse canal de sódio e, ao se ligarem, bloqueiam o influxo desse íon. Agora, será que a gente faz uso de bupivacaína e lidocaína para fins de anestesia local? Por via oral, por via intravenosa, por via intramuscular, por via subcutânea? A gente não administra os anestésicos locais para fins de anestesia por essas vias sistêmicas. Por quê? A gente já comentou que esses canais de sódio estão presentes em fibras sensitivas, mas também em fibras motoras, fibras autonômicas, células cardíacas, neurônios do sistema nervoso central. Então, se nós formos utilizar uma via sistêmica, junto com o bloqueio da sensação dolorosa, eu vou ter alteração hemodinâmica, alteração de atividade motora, né? Alteração de atividade do sistema nervoso central. Então, por conta disso, que a gente tem vias bastante particulares para administração de anestésicos locais. Se a gente, por acaso, vê a lidocaína sendo utilizada por via intravenosa, aí não seria buscando o seu efeito anestésico local, e sim o seu efeito antiarrítmico, considerando que a gente já comentou que existem canais de sódio em células cardíacas. E, de acordo com a interação que a lidocaína tem com esse tipo de canal de sódio, né, a gente vai ver que ela é particularmente interessante quanto antiarrítmico numa situação de isquemia. Então, o mecanismo de ação do fármaco, né, é muito importante justamente para a gente conseguir o efeito que a gente quer dentro de uma determinada situação. Mas o que não pode sair do nosso radar? Tudo isso só faz sentido se, primeiro de tudo, eu souber o quê? Qual é o papel fisiológico desse canal de sódio? Qual vai ser a sua contribuição dentro de uma determinada patologia? Então, por isso que nos nossos estudos também, antes da gente chegar lá no fármaco, né, que pode ser interessante a ser revolucionado, a gente precisa, primeiro de tudo, entender a doença. Ter um modelo de doença estabelecido para que aquele fármaco possa ser interessante ou não. Tá? Então, em relação a canais de sódio operados por voltagem enquanto receptores farmacológicos em potencial, e o exemplo dos anestésicos locais. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui uma proteína transportadora agora, também incrustada na bicamada lipídica. E que proteína transportadora seria essa? Né? É um transportador ativo primário, ou seja, né, uma proteína transportadora que hidrolisa ATP, gera energia para fazer esse transporte, que vai ser contra o gradiente concentração. Por isso que essa energia é importante, né? E a gente tem aqui como exemplo de transportador ativo primário, então a bomba sódio potássio ATPase. Onde que a gente pode apontar que temos bomba sódio potássio ATPase? Então a gente tem bomba sódio potássio ATPase em células tubulares renais, por exemplo, assim como também em cardiomiócitos. E a bomba sódio potássio ATPase é receptor farmacológico de um fármaco chamado digoxina, que a gente chegou a mencionar na aula passada, né? Mas a gente focou, na ocasião, na farmacocinética da digoxina, enquanto uma substância que tem janela terapêutica estreita, então que o seu uso requer uma monitorização constante para que a gente não tenha intoxicação digitálica, por uma interação medicamentosa ou alguma doença que acometa, né, o indivíduo.
Mas por que a digoxina ela é utilizada como agente cardiotônico numa insuficiência cardíaca associada à disfunção sistólica? Porque essa bomba sódio-potássio EPase, que é transportador ativo primário, ela acaba alimentando a atividade de uma outra proteína transportadora, né, que é um transportador ativo secundário, que é o trocador sódio-cálcio. Então, não sei se vocês se lembram exatamente como que é o acoplamento excitação-contração, mas a gente já teve a oportunidade de discutir isso também em alguma das nossas reuniões, né? Então, para a gente ter contração muscular, músculo esquelético, músculo cardíaco, a gente precisa ter uma despolarização para que haja abertura de canais de cálcio de membrana plasmática, para que o influxo de cálcio proveniente do meio externo ative a liberação de cálcio a partir de estoques intracelulares. E é esse incremento da concentração de cálcio tossólico que faz o músculo contrair. E aí, o que precisa acontecer para o músculo relaxar em seguida? Esse cálcio, que no primeiro momento aumentou, ele vai ter que voltar a diminuir. O cálcio tendo aumentado o citosol da célula não significa que aumentou e aí eu vou ter mais cálcio dentro da célula do que fora. Ou mais cálcio no citosol do que no retículo sarcoplasmático. Não significa isso. Aumentou cálcio no citosol, mas no meio extracelular e no meio do retículo eu continuo tendo mais cálcio do que no citosol. Então, para termos diminuição da concentração de cálcio citossólico, a gente precisa ter um transporte ativo. E a gente tem bombas de cálcio que fazem esse transporte, mas a gente tem no coração uma relevância também do trocador só de cálcio. Então, o trocador só de cálcio é importante para botar cálcio para fora, para que o cardiomiócito relaxe. Então, sem dúvida, para esse cardiomiócito relaxar também é importante a atividade da bomba sódio-potássio EPase, já que o trocador só de cálcio a gente falou para transportador ativo secundário, tá? Quando a gente usa a digoxina, o que acontece, né? Então, a digoxina se liga na bomba sódio-potássio EPase, inibe a atividade dessa enzima, de modo que a gente vai ter consequências sobre o trocador sódio-cálcio. Que tipo de consequência? Então, esse trocador, ele para de trabalhar no sentido de colocar cálcio para fora, e ele pode, inclusive, vir a trabalhar no sentido de colocar cálcio para dentro. E ao colocar cálcio para dentro, ele pode ajudar a aumentar os estoques de cálcio intracelulares. Então, mediante um evento de excitação-contração, eu vou ter um estoque de cálcio intracelular maior, eu vou liberar mais cálcio e daí a contratilidade miocárdica vai aumentar, tá? Então, não adianta só eu saber qual é o receptor farmacológico do fármaco. Se eu não souber qual é a relevância dessa macromolécula para a atividade da célula, não faz sentido, tá? Bom, aqui eu tenho uma sinapse colinérgica. Então, aqui em cima, né, essa estrutura em laranja seria um neurônio colinérgico, um neurônio que libera acetilcolina. E aqui eu vejo, né, como que a acetilcolina é liberada, o que acontece, melhor dizendo, né? Como a acetilcolina ela é formada, eu vejo aqui, né, que uma vez formada ela é armazenada dentro de vesículas. E para ela determinar a sua ação na célula pós-sináptica, que é essa estrutura em azul, né, se ligando em receptores nicotínicos aqui em verde ou muscarínicos aqui em roxo, né, ela precisa chegar na fenda sináptica através de um processo chamado de exocitose. Então, nessa célula pré-sináptica é importante chegar a um potencial de ação, abrir canais de cálcio operados por voltagem para que, mediante o influxo de cálcio, a gente tenha a fusão entre a membrana da vesícula armazenadora de acetilcolina e o neurônio colinérgico. É dessa forma que a acetilcolina vem parar na fenda sináptica. Bom, mas como que a ação da acetilcolina ela termina? Então, existe uma enzima aqui na fenda sináptica, uma enzima com atividade esterase, capaz, portanto, de hidrolisar ésteres. E essa esterase, no caso aqui, é uma esterase específica para a acetilcolina.
que é chamada de acetilcolinesterase. Então, quando a acetilcolinesterase hidrolisa a acetilcolina, a gente tem como resultado a formação de colina e acetato, a colina que acaba, né, sendo útil para formar mais moléculas de acetilcolina, uma vez que ela seja recaptada, né, para esse neurônio colinérgico. Bom, o que vai acontecer se eu utilizar uma substância como a neostigmina, por exemplo, né, que tem uso terapêutico, ou ainda, né, um gás de guerra como o sarin, o soman, que são moléculas capazes de se ligarem à enzima acetilcolinesterase, reprimindo a sua função. Eu vou reprimir justamente a enzima que degrada a acetilcolina. Então, eu vou preservar a molécula de acetilcolina. Uma vez que eu iniba a enzima acetilcolinesterase e preserve a acetilcolina, eu vou favorecer a atividade colinérgica. Por isso que os anticolinesterásicos são chamados de colinomiméticos. E estão associados ao aumento das atividades nicotínicas e muscarínicas da acetilcolina. E seus usos terapêuticos, né, ou a sua toxicologia, decorrem da capacidade justamente de quê? Deles favorecerem a ação nicotínica e muscarínica da acetilcolina. Tá? E aí, considerando tudo isso que eu acabei de falar, quem que eu posso apontar que é o receptor farmacológico desses anticolinesterásicos? A enzima acetilcolinesterase. Tá? Então, a gente acabou de perpassar vários fármacos, vários mecanismos de ação e vários receptores farmacológicos que desconstroem aquela ideia de que receptor é apenas aquela macromolécula que medeia a ação de moléculas endógenas. Mas, sem dúvida, né, a gente tem vários fármacos que determinam suas ações ligando-se em receptores que medeiam a ação de moléculas endógenas. E esse painel desse seria justamente para ilustrar essa possibilidade. No caso aqui, a gente está falando de um receptor metabotrópico acoplado à proteína G, que é um receptor de membrana. Assim como receptores ionotrópicos e receptores que têm atividade enzimática. Mas existem também receptores citossólicos que funcionam como fatores de transcrição. E por que é importante falar do mecanismo de transdução de sinal associado a esses receptores? Porque a gente pode ter fármacos a depender do mecanismo de transdução de sinal do seu receptor, que vão determinar efeitos imediatos, e fármacos que vão determinar efeitos que vão levar horas para se manifestar. E aí a gente não está falando de nada relacionado à farmacocinética, né? Isso independe se o fármaco foi introduzido por via intravenosa, intramuscular, subcutânea ou via oral. A gente já está falando do quê? Do fármaco, uma vez de cara para o receptor farmacológico, quando ele se ligar, quanto tempo que o efeito vai levar para se manifestar. E clinicamente isso tem uma relevância, por quê? Se eu estiver falando de uma situação emergencial, que o fármaco capaz de coibir a causa daquela emergência. Uma vez que ele se ligue no receptor, o seu efeito demore horas para se manifestar, eu vou precisar lançar a mão de uma outra estratégia, farmacológica ou não, para controlar os sintomas, enquanto esse fármaco que vai corrigir a causa, ele faz isso. Tá? Então, a gente vai rever algumas vias de sinalização básicas e que até já foram foco de alguns artigos que a gente discutiu, acho que até da Mari com a Tamires no início do ano, né? Quando a gente fala de proteína G e tal, mas sem dúvida, né? Nos artigos outros que a gente discutiu e que a gente vai discutir, a gente vai ver várias outras vias de sinalização. Então, quando a gente tem a chamada análise de enriquecimento feito nos artigos lá que a gente, né, da linha de pesquisa de reposição de fármacos. A análise de enriquecimento, ela visa, dentre várias coisas, o quê? Né? Na hora de interpretar o dado, ver aquelas proteínas, né, que se mostraram relevantes dentro do modelo daquela doença. Qual é a via de sinalização que elas fazem parte? Elas estão associadas a um processo inflamatório, por exemplo? Né? Então, não necessariamente a gente vai ficar vendo proteína G, S, Q, I, né?
Mas a gente pode transpor o raciocínio para outras vias de sinalização que a gente pode se defrontar, tá? Mas além de entender essa questão da cinética de observação do efeito, né, se é um efeito que vai se manifestar logo ou mais tardiamente, a depender do mecanismo de indução de sinal, a gente também consegue entender a qualidade da ação de alguns fatos, tá? Então, isso é válido, né, para os projetos que a gente está desenvolvendo, do Ives, da Karine e os próximos, né, que estão aí em iminência de começar. Mas o Ives e a Karine também têm uma missão, né, de elaborar um artigo de revisão, também associado a reposicionamento de fármacos dentro da Covid, que qual é a nossa intenção, né? É a partir de artigos trabalhando com medicina de rede, né, modelando aí a fisiopatologia da Covid, apontem fármacos a serem reposicionados e a gente tente entender, né, esses fármacos que estão sendo indicados para reposicionamento. Por que eles estão sendo indicados para reposicionamento? Dentro do modelo da doença da Covid, o que eles vão modular para controlar aquela doença? E aí a gente vê no Clinical Trials, por exemplo, se já existe algum estudo clínico conduzido com aquelas moléculas, visando justamente avaliar aquele efeito dentro do quadro da Covid. Mas aí não é só ter um registro Clinical Trials e estar sendo testado para alguma coisa. É a gente conseguir fazer esse match, né? Entre o que o artigo, utilizando a abordagem da medicina de rede, propôs para esse fármaco e se os estudos clínicos que estão aí sendo desenvolvidos, eles tentam justamente provar que aquele fármaco é capaz de fazer aquilo, tá? Na ausência de um estudo clínico, estava comentando com eles no outro dia também, da gente tentar ver estudos pré-clínicos, né? Se tem alguma coisa em modelo animal e tal, que a gente possa fazer o mesmo tipo de raciocínio, tá? Bom, então a gente já falou do papel desses canais de sódio na dor, né? Já falamos da lidocaína, que é uma molécula que tem afinidade para esse receptor farmacológico, e a gente vai discutir as propriedades dos fármacos, onde uma delas é justamente a propriedade chamada afinidade, tá? E por que a estrutura da lidocaína ela está aqui, né? Qual é o lembrete que eu quero trazer para vocês? Eu provavelmente comentei com vocês que a estrutura química para o fármaco é que nem a nossa impressão digital para a gente. Então, ela determina as propriedades físico-químicas e farmacológicas desse fármaco. Não somente farmacocinéticas, mas também farmacodinâmica. Então, é porque a lidocaína tem essa careta aqui que ela consegue ter afinidade para se ligar em canais de sódio operados por voltagem. Tá? O primeiro anestésico local que foi, né, encontrado acidentalmente foi a cocaína, que se parece quimicamente com a lidocaína. Então, tem uma estrutura química semelhante a ponto de também ter afinidade com canais de sódio operados por voltagem. Mas a cocaína, dentro da sua estrutura química, também guarda afinidade com uma proteína transportadora de noradrenalina. De modo que a cocaína também tem efeito central, aumentando a atividade noradrenérgica. E o uso recreativo que a gente tem da cocaína hoje é justamente baseado na sua capacidade de inibir a recaptação de noradrenalina. Não tem nada a ver com a sua capacidade de bloquear receptores, né? Melhor dizendo aqui, né? Canais de sódio operados por voltagem. E na hora de desenvolver a lidocaína, o que se pensou? Em ter uma estrutura química semelhante à cocaína, capaz, né, de fazer com que essa molécula bloqueie canais de sódio operados por voltagem, mas não bloqueie a recaptação de noradrenalina. Então, isso que a gente chama de relação estrutura-atividade. Então, sem dúvida, para essa propriedade chamada afinidade, que é a capacidade de você ter, né, a molécula ocupando um sítio de ligação no receptor, toda essa informação está presente na estrutura química da molécula. E aí, seja esse receptor um canal iônico, uma proteína transportadora,
uma enzima ou um receptor que medeia a ação de molécula endógena. Tá? Bom, já falamos da digoxina também aqui, né, que é o glicosídeo digitálico, e aqui está a estrutura química dela, que também confere afinidade a esses sítios de ligação na bomba sódio potássio TPase. Também já comentamos sobre os anticolinesteráticos, né, estigmina, sarin, soman e a fisostigmina, cuja estrutura química está aqui, que confere afinidade à enzima acetilcolinesterase. E a gente pode falar de vários ligantes de receptores que medeiam a ação de moléculas endógenas. E a gente tem aqui, nesse momento, então, né, um receptor metabotrópico que é ativado fisiologicamente pela noradrenalina, cuja estrutura química está aqui mostrada, né? E a adrenalina, que é uma outra substância endógena, que tem uma estrutura muito semelhante à noradrenalina, né? E aí, a gente vê um domínio de ligação do ligante aqui voltado para o meio extracelular, e esse ligante aqui sendo ilustrado como esse triângulo vermelho, e um domínio intracelular acoplado à proteína G. A noradrenalina é ligante porque tem afinidade para se ligar nesse domínio extracelular, mas ela apresenta uma outra propriedade, né, além da afinidade, que é a propriedade chamada eficácia intrínseca ou atividade intrínseca, que a gente pode definir como que, né? É a capacidade do ligante, ao ocupar o seu sítio de ligação, ativar o mecanismo de transmissão de sinal desse receptor. Que aqui, no caso, sendo um receptor metabotrópico à proteína G, a presença de eficácia intrínseca significa que o ligante, ao ocupar o sítio de ligação, vai ativar a respectiva proteína G. E no caso dos receptores para noradrenalina, a gente tem receptores acoplados à proteína GS, GI ou GQ. Dependendo se a gente está falando de receptores alfa ou beta-adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ou beta 3. Tá? Agora, a noradrenalina é capaz de ativar todos esses receptores. Ok? Bom, então, noradrenalina é chamada de agonista endógeno justamente por representar afinidade e eficácia intrínseca. E não só a afinidade, como a propriedade de eficácia intrínseca também é dependente da estrutura química da molécula. A gente comentou que a adrenalina e a noradrenalina se parecem, né? Mas elas se parecem e não são a mesma molécula. Então, todas têm afinidade por receptores alfa e beta-adrenérgicos, mas a noradrenalina vai ter maior afinidade por receptores alfa e a adrenalina maior afinidade por receptores beta. Então, esse tipo de informação é importante porque se eu quiser utilizar a adrenalina como vasoconstritor, eu tenho que tomar cuidado com a dose que eu vou utilizar de adrenalina. Porque se eu for utilizar uma dose baixa, o que vai predominar vai ser o efeito beta vasodilatador e não o efeito alfa vasoconstritor. Então, comparar a afinidade, discutir, né, não só, né, tem ou não tem afinidade, tem ou não tem eficácia intrínseca, mas fazer uma análise também aí quantitativa é importante, tá? E aí, eu não sei se vocês se lembram, né, a gente já teve alguns artigos onde se discutia o IC50 de uma determinada molécula e tal. Então, tudo tem a ver com não somente a classificação, mas a quantificação do efeito dos fármacos. Bom, introduzimos o conceito de agonista, falamos primeiramente, né, do agonista endógeno noradrenalina, e aqui a gente traz um agonista exógeno, que é a dobutamina, que eu já mencionei hoje, né, quando eu falei que tinha um tempo de meia-vida curto, era utilizado no choque cardiogênico, e também na emergência da insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. E por que a dobutamina ela é utilizada nessas condições? A estrutura química da dobutamina confere a ela afinidade basicamente a receptores beta. A afinidade acompanhada de eficácia intrínseca.
Então, isso significa que quando a dobutamina se liga nesse domínio de ligação do ligante, em receptores, aqui no caso, né, beta-adrenérgicos, a dobutamina é capaz de ativar a proteína G associada, que é uma proteína GS. E aí, o que acontece quando se ativa um receptor acoplado à proteína GS? Acho que mais adiante a gente tem um slide que detalha todo o mecanismo de transdução de sinal associado à proteína GS, GI e GQ, né? Mas a gente pode dizer, nesse primeiro momento, que a gente tem um efeito dominó. Então, a gente tem a proteína GS modulando uma outra proteína, que vai modular uma outra proteína, até que eu vou ter o efeito final associado à alteração do estado basal da célula. E numa célula cardíaca, o que vai, né, acontecer mediante a ativação no receptor acoplado à proteína GS pela dobutamina? Eu vou acabar aumentando o influxo de cálcio para dentro dessas células cardíacas. E aí, nas células de resposta lenta, como no nódulo sinoatrial, do nódulo atrioventricular, isso vai implicar no aumento do disparo do potencial de ação dessas células. Então, por isso que dobutamina imita a ação da noradrenalina de aumentar a frequência cardíaca e aumentar a condução atrioventricular. Mas em células com atividade mecânica, o que vai significar você ter maior influxo de cálcio? Você vai ter como consequência a maior liberação do estoque de cálcio intracelular. Então, eu também tenho um aumento da contratilidade miocárdica. Então, por isso que a dobutamina é utilizada no choque cardiogênico e utilizada também na disfunção sistólica, porque ela é capaz de aumentar a contratilidade miocárdica, aumentando o débito cardíaco. Para o choque cardiogênico, outras coisas são importantes também, que a dobutamina não faz, mas não cabe a gente discutir nesse momento, tá? Agora, temos outro ligante desse receptor beta-adrenérgico aqui, ou seja, outra molécula que tem afinidade com esse domínio extracelular, né, que é o propranolol. Só que o propranolol tem afinidade desacompanhada de eficácia intrínseca. Então, diferente da dobutamina, quando o propranolol se liga nesse sítio aqui, ele não vai levar à ativação da proteína GS. Então, receptor ocupado por antagonista e receptor vazio é basicamente a mesma coisa. Você não tem alteração do estado basal da célula. E aí a minha pergunta para vocês nesse momento é: se receptor ocupado por antagonista e receptor vazio é basicamente a mesma coisa, né? Porque o receptor ocupado por antagonista, a gente não vai ver alteração do estado basal da célula, qual seria o propósito do uso de um antagonista? A Mari falou competir, né, com outras moléculas, impedindo que outras moléculas se liguem. Então, de modo geral, seria isso, né? Então, o propósito do uso antagonista é impedir, ele diminuir as ações do agonista. Só que existem diferentes tipos de antagonismo. Então, boa parte dos antagonistas que a gente tem no mercado são, de fato, antagonistas competitivos, mas a gente pode ter outros tipos de antagonismo. Então, antagonismo não competitivo, que tem várias nuances aí em relação ao mecanismo, tá? E a gente pode ter desde substâncias que se liguem no mesmo sítio do agonista, a substâncias que ligam-se em sítios diferentes e que acabam não combinando com o conceito estrito de antagonismo, enquanto uma molécula com afinidade e sem eficácia intrínseca, tá? Então, tem antagonistas alostéricos negativos, tem antagonismo fisiológico. E é importante a gente perpassar isso, porque existem várias substâncias utilizadas na clínica onde o seu uso se baseia no antagonismo fisiológico, por exemplo. E a gente pode se defrontar, né, fármacos de interesse para nós mais adiante, que também o seu efeito acaba se baseando no antagonismo fisiológico. E aí,
né, já dando um spoiler, né, que exemplo de antagonismo fisiológico a gente poderia dar, que é amplamente utilizado na clínica? Então, no choque anafilático, a gente tem um papel muito importante no protagonismo da histamina. Então, são as ações da histamina vasculares e no trato respiratório que estão associadas à hipotensão, a partir de uma intensa vasodilatação, e também uma broncoconstrição. E a adrenalina é a primeira linha de tratamento do choque anafilático. Por quê? A adrenalina é capaz de produzir broncodilatação, contrapondo a broncoconstrição mediada pela histamina, moléculas essas se ligando em receptores diferentes, né, e ativando vias de transdução de sinal diferentes. E se eu utilizar a dose adequada de adrenalina, ela vai promover vasoconstrição, que vai contrapor a vasodilatação mediada pela histamina e vai acabar, né, segurando aí a pressão arterial, que foi diminuindo intensamente por esse mediador químico. Então, a gente tem que estar aberto a vários tipos de antagonismo, e não somente o antagonismo competitivo. Tá? Bom. Então, aqui a gente tem a definição dessas duas propriedades, né? A afinidade, a capacidade de uma molécula se associar a um receptor, né? Então, a propriedade que está presente em todos os fármacos, se eu sou capaz de, né, associá-lo a um receptor farmacológico, mas se a gente está falando de um receptor que é um receptor que medeia a ação de molécula endógena, a gente pode dizer que a afinidade é uma propriedade que está presente tanto em agonistas como antagonistas, tá? Já a propriedade eficácia ou atividade intrínseca, a gente acaba só discutindo se o receptor em questão é um receptor que está acoplado a um mecanismo de transdução de sinal. Se é um receptor que medeia a ação de molécula endógena. Então, a gente viu que a eficácia intrínseca é a capacidade do ligante em induzir resposta através da ativação do mecanismo de transdução de sinal. Portanto, a eficácia intrínseca é uma propriedade que está presente em agonistas, porém está ausente em antagonistas. Tá? Bom, agora, como avaliar a presença de afinidade, comparar a afinidade e como avaliar, né, e comparar a eficácia intrínseca? Então, ainda trabalhando com o modelo simplista de chave e fechadura, né, a afinidade seria a capacidade da molécula, a chave, se encaixar na fechadura. Tá? E a eficácia intrínseca seria a capacidade dessa chave, uma vez na fechadura, abrir o cadeado. Tá? Agora, a gente vai ver que essa teoria ela acaba não conseguindo contemplar os tipos de agonismo que foram mapeados até o momento. Né? Então, a gente já tem uma teoria que vai um pouquinho além desse conceito básico de chave e fechadura, que é muito trabalhado na bioquímica. Tá? Então, aqui a gente está vendo como exemplo, né, um receptor de membrana metabotrópico, ou seja, acoplado à proteína G, no caso, uma proteína GQ. E quando a molécula que se liga no domínio de ligação do ligante, além de afinidade, tem eficácia intrínseca, a gente tem a ativação de um mecanismo de transdução de sinal, que no caso aumenta a concentração de cálcio citossólico. E o efeito final da célula vai depender do quê? De que célula a gente vai falando, né? Porque aumentar cálcio, de modo geral, está associado a um evento excitatório, mas qual vai ser a qualidade desse evento excitatório? Vai depender. Se for um músculo, eu vou ter contração. Mas se for uma glândula, eu vou ter secreção. Então, eu posso ter um mecanismo de transdução de sinal associado à proteína GQ igualzinho até um determinado ponto. Mas o que aquele incremento de cálcio vai determinar no final vai depender do tipo celular envolvido. Tá? Bom, então, a gente já comentou da relevância desse mecanismo de transdução de sinal e aqui a gente tem uma ilustração, né, mostrando os receptores de membrana e os receptores citossólicos.
Então, na membrana, além do receptor metabotrópico do tipo 7-TMS, né, 7 segmentos transmembranares, a gente tem receptores ionotrópicos e temos receptores que apresentam, na porção intracelular, um domínio catalítico. Bom, agora, como classificar e quantificar o efeito dos fármacos, né, que acaba nos interessando mais? Porque, por mais que a gente tenha falado que o mecanismo de transmissão de sinal ele nos permita discutir a cinética de observação do efeito e a qualidade desse efeito, se a gente fosse explorar aqui agora, né, GS, GI, GQ, a gente, de repente, acabaria perdendo tempo, sendo que as vezes de sinalização que a gente vai ver nos artigos mais adiante vão ser outras, né? Não necessariamente essa. Mas acho que o pouco que já foi falado já deu para perceber qual seria a relevância da gente entender o mecanismo de transição de sinal. Então, por isso que eu vou focar mais em classificar e quantificar o efeito dos fármacos. Bom, se vocês tiverem dúvida, curiosidade, quiser perguntar alguma coisa, não tem problema, tá? Bom, então, primeiramente, a gente vai falar dos ensaios de ligação. Que quando a gente for discutir, né, o desenvolvimento de medicamentos a partir de moléculas inovadoras, por exemplo, a gente vai ver que esse tipo de ensaio in vitro vai estar na tal da fase drug discovery, né? Que, então, antes de eu chegar no animal e for ver, né, o efeito no organismo todo, num determinado modelo de doença, eu preciso me certificar se aquela molécula que eu desenhei buscando que ela tenha afinidade a um determinado sítio de ligação, se de fato ela tem, né? Porque eu posso ter muito conhecimento de química, relação estrutura-atividade e desenhar uma molécula que tenha grande chance de se ligar no determinado sítio de ligação, mas eu não posso já trabalhar com animal, e muito menos com o ser humano, só porque eu imaginei que a molécula se ligaria em um determinado local. Eu preciso ter certeza, né? Então, isso é válido não somente no drug discovery, lá no desenvolvimento de medicamentos a partir de moléculas inovadoras, mas também, quando a gente estiver falando de validação de fármacos indicados para reposicionamento, esse ensaio também pode se mostrar relevante. Tá? E aí, como é que esse ensaio ele é feito de modo geral, né? Então, eu tenho aqui 4 tubinhos de ensaio, pelo menos, mas na prática a gente usa mais do que isso, né? E o que a gente coloca em cada tubinho de ensaio? A gente coloca exatamente o mesmo meio reacional. Vai incubar esses tubinhos todos na mesma temperatura, no mesmo tempo. E vamos colocar nesses tubinhos a mesma quantidade do mesmo material biológico. Então, se o meu receptor for um receptor de membrana, eu posso ter feito uma preparação de músculo cardíaco, uma preparação de músculo liso, né? Ou um outro tecido, onde seja uma preparação onde eu tenha um enriquecimento em frações de membrana. Ou eu posso trabalhar com uma preparação menos pura, né? Em membrana, que tenha tudo, mas alguma coisa de membrana tem que ter ali, né? Se o sítio de ligação que eu estou buscando está presente naquela estrutura da célula. Mas eu vou colocar a mesma quantidade de material biológico em todos os tubinhos. O que vai variar de um tubinho para o outro de acordo com a ilustração? A concentração da molécula que eu estiver testando. E a gente, de modo geral, acaba marcando essa molécula radioativamente, para a gente conseguir enxergar o fenômeno que a gente quer avaliar. Tá? Qual é a comparação que eu posso traçar entre esse quadro da esquerda e esse quadro da direita? É como se eu tivesse aqui cada um desses 4 tubinhos de ensaio, onde eu tenho exatamente o mesmo material biológico, na mesma quantidade. Então, eu vou ter na membrana plasmática aí a mesma quantidade de receptor que está apresentando o sítio de ligação de interesse. Tá? E o que vai variar entre essas células aqui, comparando com o desenho que está à esquerda? Eu vou colocar concentrações crescentes da molécula que eu estou testando. E aí, o que eu espero?
Se de fato essa molécula tiver afinidade com esse sítio de ligação, quanto mais molécula eu colocar, mais sítios eu vou ver ocupados. Essa ocupação, ela tende ao infinito? Não. Por quê? Porque a gente tem um número finito de sítios de ligação. E a gente já deve ter falado disso no encontro passado. Toda vez que eu tenho um número finito de sítios de ligação, eu tenho a possibilidade de saturação. E se esse sítio de ligação, né, outras moléculas tiverem afinidade, pode ser que em uma determinada situação eu tenha também a possibilidade de conversão. Tá? Bom, mas se todo mundo entendeu o princípio do experimento e o que estaria acontecendo, como que eu posso representar esse experimento, né, as observações desse experimento graficamente? Porque dentro da ciência a linguagem gráfica é importante, né? Por mais que hoje em dia a gente tenha graphical abstracts, que as revistas peçam para dar uma ideia do que está acontecendo, né? Quando a gente vai falar de uma avaliação quantitativa e não somente qualitativa, eu preciso trabalhar com números, preciso trabalhar com gráficos. E aí, como que vocês representariam graficamente essa observação? Gráfico é sempre o quê? Um eixo de X, um eixo de Y. E dentro dessa lógica, o Y sempre varia com o X. Né? Então, a minha pergunta é, o que nós teremos no eixo de Y, o que nós teremos no eixo de X? O que está variando? O que eu estou variando voluntariamente? E o que está variando como consequência? Então, eu tenho, né? Eu estou mudando voluntariamente a concentração do fármaco, a oferta do fármaco, e estou monitorando como consequência o número de sítios ocupados, tá? Então, eu vou ter um gráfico com essa carinha aqui, onde no eixo X eu vou ter a concentração do ligante e, de modo geral, eu trabalho em escala logarítmica. Por quê? Porque eu não vou variar a concentração do ligante nesse tipo de experimento assim, 1 molar, 2 molar, 3 molar, não é assim, né? A gente varia, tipo, começa lá com 10 a menos 9 molar, depois passa para 3 vezes 10 a menos 9 molar, 10 a menos 6 molar, 3 vezes 10 a menos 6. Então, a gente tem aí, né, de 100 a 30 vezes o aumento da concentração. E tem que trabalhar com cerca de 6 pontos, no mínimo. Então, da concentração mais baixa para a concentração mais alta, quanto que a gente vai ter de diferença, né? Qual o tamanho do papel que a gente precisaria para desenhar um gráfico como esse sem subestimar nenhum parâmetro? Então, uma maneira de facilitar a análise é trabalhando com eixo de X em escala logarítmica. E no eixo de Y, eu vou ter, então, a ocupação dos sítios. Ao transformar o eixo de X em escala logarítmica, eu deixo de ter uma hipérbole e passo a ter uma sigmoide como essa, né? Uma curva em S. E aí, o que eu espero que aconteça, né? Se eu aumento a oferta do ligante, eu vou ter um aumento no número de sítios ocupados. E se eu tenho um número finito de sítios de ligação, a partir de uma dada concentração, eu tenho ocupação máxima. É muito comum os alunos falarem assim, a partir de um determinado tempo eu vou ter ocupação máxima. A gente não está monitorando o tempo aqui. A gente até comentou que todos os tubos vão ser incubados durante o mesmo tempo. O que a gente está variando é a concentração. Então, a partir de uma dada concentração, eu vou ter ocupação máxima. Tá? E aí, quais são os parâmetros dessa curva? A gente tem dois. O Bmax e o KD. O Bmax, que é um valor do eixo de Y, e o KD, que é um valor do eixo de X. Como determinar KD e Bmax? Né? A gente precisa saber o que eles significam. Então, o Bmax é um valor do eixo de Y porque ele reflete a ocupação máxima. E se eu for expressar, né, um número de receptores em percentual, a ocupação máxima será sempre de quanto?
100%. Então, eu posso normalizar, né, e monitorar a ocupação em termos percentuais. Mas o que a gente tem que ficar de olho? Que, obviamente, né, a gente está falando de uma medida transformada. Então, a gente tem que perceber que em alguns artigos a gente pode ter o monitoramento da ocupação em outra unidade que não seja percentual. Mas aí, que tipo de unidades seriam possíveis, por exemplo, né? Se eu estou trabalhando com concentração do ligante em molar, eu posso ter tantos moles por gramas de proteína, se a quantidade de material biológico que eu coloquei em cada tubo for, né, baseado em quantidade de proteína. Ou eu posso ter tantos moles em gramas de tecido, se eu tiver setado ali para colocar em cada tubinho a mesma quantidade de tecido em gramas, tá? Então, na hora de analisar o experimento, tem que ver, né, como é que ele foi feito para tentar entender como que essa ocupação ela vai ser monitorada, se não for numa medida transformada, tá? Mas se for em percentual, eu sempre vou ter a ocupação máxima de 100%. Se não for uma medida transformada, tem que perceber o quê? Aquele valor de ocupação que, mesmo com o incremento da concentração do ligante, ele não vai mudar mais. Vai ficar constante. Onde eu tiver o platô de ocupação, independente da unidade. Tá? Bom, e o KD, enquanto medida no eixo de X, o que ele representa? Né? O KD ele reflete a afinidade, sendo inversamente proporcional à afinidade. E, trocando em miúdos, é a concentração do ligante para se observar 50% da ocupação máxima. Tá? Então, se a ocupação máxima foi 100%, eu interpolo aqui X e Y e vejo, né? No nível de ocupação de 50%, qual é o meu valor do eixo de X. Então, esse vai ser o KD. E aí, o que vocês esperam? Que quanto maior o KD, menor a afinidade? Ou quanto maior o KD, maior a afinidade? Quanto menor o KD, maior a afinidade. Então, se eu for comparar, né, os KDs entre ligantes dos mesmos sítios de ligação, aqueles ligantes que apresentarem KD menor terão uma afinidade maior. Então, a gente já teve alguns trabalhos que utilizavam essa medida para comparar a afinidade entre as moléculas. Tá? Bom, então, ensaios de ligação, em resumo, né? A gente pode calcular parâmetros como KD e Bmax, permite avaliar apenas a afinidade dos ligantes, então não me permite diferenciar agonistas de antagonistas. A gente consegue comparar a afinidade entre esses ligantes, sejam eles agonistas ou antagonistas. Tá? Bom, mas que eu vou saber se uma determinada molécula é agonista ou é antagonista, ou até ir além, né? Se é um agonista total, parcial, inverso, um antagonista competitivo ou não competitivo. Então, é para isso que existem os ensaios funcionais. E aí, gente, em relação ao ensaio funcional, existe uma pluralidade de possibilidades. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, a gente pode ter aqui a técnica de Petkamp, né? A gente tem um ensaio funcional a partir daí, um ensaio de Langendorf, ou Working Heart, ou outros tipos de ensaio com órgãos isolados, né? Ou monitorar efeitos de diversas outras formas. Mas só para vocês terem ideia, né? Lembra quando a gente comentou da dobutamina ativando o receptor beta e com isso favorecendo proteína GS? A proteína GS, quando ativada, ela está associada ao aumento de AMP cíclico, né? Então, poderia ter um ensaio funcional para ver se um determinado ligante desse receptor beta é agonista ou não, avaliando a eficácia intrínseca através do incremento da concentração de AMP cíclico. Então, poderia monitorar o nível de AMP cíclico e ver, né? A ligação está levando à ativação do mecanismo de transição do sinal. Ou eu poderia fazer um outro experimento, eu poderia pegar aquela célula, né? Aquele, monitorar ali a formação intracelular de AMP cíclico, mas eu poderia pegar o ventrículo como um todo, né? Uma preparação de coração isolado,
perfundir com a dobutamina, e a partir do momento que a dobutamina ativar o receptor, né, acoplado à proteína GS, aumentar o empecílico, eu ver a contração do ventrículo. O quanto da dobutamina conseguiu aumentar a contratilidade miocárdica. Seja avaliando a concentração de empecílico, seja avaliando a contratilidade miocárdica, eu consigo ter um ensaio funcional. Tá? Então, como avaliar efeito, eu tenho possibilidades diversas. Tá? Agora, o que a gente espera? Se eu tenho aqui, né, uma substância agonista, à medida que aumenta a sua concentração, ela ocupa mais sítios de ligação. Se essa afinidade é acompanhada de eficácia intrínseca, eu vou ter a formação de mais segundo mensageiro. Então, quanto mais sítios ocupados eu tiver, maior será o efeito final. Agora, esse efeito vai tender ao infinito? Mais uma vez, a gente não vai ter uma observação que vai tender ao infinito. Por quê? Porque eu tenho um número finito de sítios de ligação. Então, como eu tenho saturação do receptor, eu também vou ter como consequência, né, um máximo de ativação de mecanismo de transmissão de sinal e um máximo de efeito. Então, a minha célula tem uma capacidade máxima de operação. O que eu vou precisar ver também é se a molécula que eu estou testando ela é capaz de modular a atividade da célula a ponto que essa célula atinge o seu máximo ou não. Isso também a gente vai precisar avaliar, tá? Agora, graficamente, como podemos ilustrar um ensaio funcional? Então, a gente continua tendo eixo de X e eixo de Y. A nossa observação continua dependendo da oferta do ligante. Então, por isso que no eixo de X a gente vai ter a concentração do ligante. E aí também escala logarítmica. E no eixo de Y a gente vai monitorar efeito, que pode ser diferentes qualidades. Como eu estou trabalhando em escala logarítmica, eu também vou ver uma sigmoide e não uma hipérbole, né, que eu veria se eu estivesse trabalhando com uma escala linear. E os parâmetros que a gente pode analisar desse gráfico, né, são os parâmetros Emax e CE50 ou EC50. Então, Emax, que é um valor do eixo de Y, representando o efeito máximo. O platô de efeito produzido por uma determinada molécula. E o CE50 ou EC50, que reflete o quê? A concentração da molécula capaz de determinar 50% do efeito máximo. Essa molécula que seria uma molécula agonista, e a gente vai entender por quê, né? Por que a gente não tem CE50, efeito máximo de um antagonista, ok? Bom, então CE50 é a concentração para a determinação de 50% do efeito máximo. Em alguns artigos a gente já trabalhou com o conceito de CI50 ou IC50, cuja lógica é a mesma. A gente tem a troca de E para I, por quê? Porque aí, no caso, o efeito estaria sendo monitorado, seria um efeito inibitório. Mas a lógica é a mesma. Tá? Então, os ensaios funcionais estão associados à determinação desses dois parâmetros, CE50 e efeito máximo. Permite avaliar a eficácia intrínseca de um determinado ligante. Tá? Nesse tipo de ensaio, a gente consegue diferenciar agonistas e antagonistas e até diferenciar o tipo de agonista. Mas a gente, para diferenciar os tipos de antagonista, a gente vai precisar fazer um experimento, um ensaio funcional de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Agora, quando a gente faz um ensaio funcional e determina CE50, a gente também tem como comparar a potência entre alguns ligantes. Tá? Porque a potência é inversamente proporcional ao CE50. Mas será que a gente pode comparar a potência entre todos os agonistas que tem de um determinado receptor? A gente vai ver que é mais adequado comparar a potência entre agonistas de mesmo efeito máximo.
comparar potência entre agonistas de efeito máximo diferentes pode levar a pensamentos equivocados. Porque, no final das contas, em várias situações, a gente não tem a intercambialidade entre agonista total e agonista parcial. Em algumas situações, o que vai ser interessante vai ser o agonista parcial. Em outras, o agonista total. Por isso que, para comparar a potência através do CS50, o que é mais interessante é fazê-lo entre agonistas de mesmo efeito máximo. Tá? E aqui é justamente esse exemplo que a gente tem disposto no slide. Então, a gente tem no eixo de X, o log da concentração de dois agonistas, aqui identificados como A e B, respectivamente, o traçado laranja e o traçado azul. E a gente vê para ambos, né, que à medida que aumentou as suas respectivas concentrações, eu vi alteração do estado basal da célula, de modo concentração dependente. Então, isso me permite dizer que tanto A como B são agonistas, tá? Então, além da capacidade de se ligar, tem a capacidade de alterar o estado basal da célula. E eu vejo que, a partir de uma determinada concentração, ambos os agonistas estão determinando o mesmo efeito máximo. Ainda não temos o valor desse efeito máximo, só dizemos, né, só conseguimos ver que é o mesmo. As curvas, elas não são sobrepostas uma à outra. Então, embora a gente esteja falando de ligantes com afinidade para o mesmo sítio de ligação, os mesmos receptores, e ambos com eficácia intrínseca, e a mesma eficácia intrínseca, a gente vê que um acaba chegando num efeito máximo numa concentração menor do que o outro. Só que parâmetro que a gente usa para fazer essa comparação de uma maneira melhor, né? E relacionar com a potência? Justamente o CS50. Então, a gente vê aqui qual é a concentração de cada um desses agonistas necessária para determinar 50% do efeito máximo de cada um. Então, eu vejo que o CS50 do agonista A é menor do que o CS50 do agonista B. Isso me diz que o agonista A, portanto, tem maior potência do que o agonista B. Tá? Bom, e o que eu diria desse traçado aqui, né? Fazendo um paralelo com o que está ocorrendo no hemisfério direito do quadro. Eu estou fazendo um experimento onde eu aumento a concentração desse ligante aqui. E aí, como é ligante, tem afinidade. Eu vejo que quanto mais da molécula eu tiver, mais sítios ocupados eu tenho. Porém, ao monitorar o efeito, né, ao monitorar a transdução de sinal, que vai estar associada à alteração do estado basal da célula, o que eu observo? Que essa ligação não se traduz em efeito. Que mesmo aumentando a concentração desse ligante, eu não tenho uma alteração do estado basal da célula. Então, essa observação me permite dizer que o ligante em questão é o quê? É um antagonista, né? É uma molécula que tem afinidade, porém não tem eficácia intrínseca. Mas essa observação não me permite dizer se ele é um antagonista competitivo ou não competitivo, tá? Para eu diferenciar os tipos de antagonismo, o que eu vou precisar fazer dentro do ensaio funcional? Eu vou precisar misturar agonista e antagonista. Eu vou precisar ver como que o antagonista vai modular a ação do agonista. Tá? Bom, e o que a gente tem aqui nessa figura, né? A gente está monitorando o estado basal de uma célula, desafiando ela em momentos diferentes, né? Com diferentes substâncias. Então, uma substância aqui ilustrada com traçado amarelinho, outra com traçado branco, uma terceira com traçado preto e uma quarta com traçado meio roxo. Tá? E aí, o que eu posso observar? Que no caso do traçado preto, à medida que eu aumentei a oferta desse ligante, o estado basal da célula não mudou. Então, esse ligante aqui é, mais uma vez, um antagonista. Que eu não tenho como dizer se é um antagonista competitivo
ou não competitivo. Mas todos os outros traçados mostram que, ao aumentar a oferta de cada um desses ligantes, o estado basal da célula mudou. Então, no caso das linhas aqui, laranja e branca, mudaram na mesma qualidade, não na mesma intensidade, mas na mesma qualidade. Enquanto no traçado rosa, eu vejo que o estado basal da célula foi mudado, mas num sentido diferente. Né? Bom, como é que eu posso classificar, então, todas essas outras moléculas? Eu tenho, em todos os 3 casos, moléculas agonistas. São aquelas que a gente viu que estão associadas à alteração do estado basal da célula, uma vez que elas ocupem o sítio de ligação do receptor. Só que no caso desse traçado aqui amarelo, o que eu percebo? Né? Que o efeito máximo que essa molécula foi capaz de determinar foi um efeito máximo de 100%. Então, isso significa que essa molécula agonista ela tem uma eficácia igual a 1. Isso me permite atribuir a essa molécula agonista o título de agonista total. Tá? Então, ao ocupar todos os receptores, essa molécula é capaz de ativar o respectivo mecanismo de transição de sinal, de modo a determinar um efeito que é o máximo que aquela célula é capaz, inclusive, de manifestar. Tá? E, inclusive, esse tipo de molécula pode servir como referência para a gente ver outras moléculas, quanto de efeito elas são capazes de determinar. Tá? Essa molécula identificada pela linha branca, o que a gente percebe? Que, uma vez que a sua concentração aumentou, o estado basal da célula se alterou também, ela ativou o mecanismo de transição sinal, mas ao ocupar todos os receptores, a gente vê que o efeito máximo que essa molécula é capaz de determinar não é o efeito máximo que aquela célula é capaz de desempenhar. Então, eu posso comparar a eficácia intrínseca entre os agonistas. Então, eu tenho uma eficácia relativa. Enquanto o agonista total tem uma eficácia igual a 1, o agonista parcial tem uma eficácia que pode se encontrar em valores maiores do que 0 e menores do que 1. Então, eu posso ter agonistas parciais que têm eficácia intrínseca 0,5, 0,6, 0,4, 0,3. O que isso vai significar? Que quando todos os receptores estiverem ocupados por esses agonistas, se ele tiver uma eficácia de 0,3, o efeito máximo vai ser de quanto? 30%. Se tiver uma eficácia intrínseca de 0,5, quando, né, tendo referência ao agonista total, eu vou ter um efeito máximo de 50%. Então, a gente está falando, né, de efeito máximo que o tecido é capaz de desempenhar e o efeito máximo que diferentes moléculas são capazes de proporcionar nesses tecidos. Tá? Então, os agonistas parciais são aqueles que têm uma eficácia positiva, né, compreendida entre 0 e 1. Então, o efeito máximo que vai ser consequente vai ser um efeito máximo que vai ser menor do que 100%. Lógico, gente, que falando em termos estatísticos, né? Porque quando a gente está fazendo experimento, a gente não faz uma medida única de nada. A gente faz o experimento em triplicata, muitas vezes tem que repetir o experimento. Então, a gente está falando dessas diferenças de efeito máximo em termos estatísticos. Tá? E já o agonista inverso, a gente vê que ele altera o estado basal da célula, mas a qualidade do efeito dele é o oposto dos agonistas totais e parciais. Então, é errado falar que o antagonista causa efeito contrário ao agonista. Quem causa efeito contrário ao agonista total e parcial é o agonista inverso. Então, por exemplo, agonistas do sítio do benzodiazepínico no receptor GABA-A, como o próprio diazepam, eles modulam positivamente a ação do GABA, então eles favorecem o efeito inibitório do GABA. Se no sítio do benzodiazepínico, ao invés do benzodiazepínico se ligar um agonista inverso, o que o agonista inverso vai fazer com a ação do GABA? Vai prejudicar. Então, vai diminuir a condutância de cloreto, vai aumentar a estabilidade neuronal e vai causar convulsão.
e não vai ter o efeito anticonvulsivante que os benzodiazepínicos têm. Tá? Se fosse um antagonista do benzodiazepínico, do citilbenzodiazepínico, eu não ia ver efeito convulsivo. Eu ia ver a neutralização do efeito do benzodiazepínico. Tá? O antagonista tem essa neutralização. O agonista inverso tem o efeito contrário. Contrário. Tá? Então, é errado falar que antagonista causa efeito contrário. Às vezes isso é muito tentador, por quê? Exemplo, coração duplamente inervado por sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Quando você bloqueia o receptor que medeia a ação simpática, automaticamente você evidencia o sistema nervoso parasimpático, que é contrarregulatório. Mas veja, não é que o antagonista está causando efeito contrário, ele está neutralizando o efeito do simpático, e ao neutralizar o efeito simpático, eu tenho uma evidenciação parasimpática, que é contrarregulatória. Isso é muito diferente de falar que o antagonista causa efeito contrário. Tá? Bom, alguma dúvida em relação a Bmax, KD, CE50, Emax? É muito importante a gente perceber a diferença que a gente tem entre ensaios de ligação e ensaios funcionais. Por quê? Porque no ensaio de ligação, o Bmax vai ser sempre de 100%, se for estimado em percentual. No caso do efeito, se for estimado em percentual, nem sempre o efeito máximo vai ser 100%. Vai ser 100% se for agonista total, tá? Se for agonista parcial, é um efeito menor do que esse. E aí, quando eu for calcular o CE50, eu tenho que pensar o quê? O efeito máximo foi 100%? Então, eu vou ver o valor de X, que está associado a um efeito de 50%. Mas se for um agonista parcial, cujo efeito máximo já for 50%, para calcular o CE50, como é que eu vou fazer essa interpolação entre X e Y? Eu vou ver a concentração capaz de determinar um efeito de 25%, que é 50% de um efeito máximo de 50%. Tá? É muito importante, né, ter entendido como fazer essa determinação, porque a gente comentou que para verificar os tipos de antagonismo, eu preciso ver como que o antagonista afeta o efeito do agonista. Então, como que o antagonista pode modular CE50, efeito máximo? Então, se eu não sei o que são esses parâmetros e como o CE50 reflete a potência, eu não consigo evoluir, tá? Mas aí, começando então aqui com o antagonista competitivo, qual o mecanismo desse antagonista? Eu tenho aqui os receptores de membrana, cada bolinha dessa, azul e preta, está representando uma dessas moléculas, agonista ou antagonista competitivo. E o que a figura está querendo mostrar? Que ambas as moléculas têm afinidade para o mesmo sítio de ligação nesse receptor farmacológico, tá? E ambas as moléculas, elas se ligam de modo reversível. Então, elas se ligam e se desligam. E é isso que permite que essa competição de fato se estabeleça e seja regida pela lei de ação das massas. Então, eu posso reverter o efeito de um antagonista competitivo aumentando a oferta de agonista. Porque a probabilidade de ocupar o sítio de ligação vai ser daquele competidor que se apresentar em maior quantidade para compensar a afinidade do outro ligante. Tá? Então, isso pode ser facilmente identificado num gráfico como esse que está aqui, né? Onde eu tenho, mais uma vez, no eixo de Y, o efeito, mais uma vez, no eixo de X, o log da concentração de um determinado agonista. Essa curva em laranja representa o efeito concentração dependente do agonista sozinho. Então, eu consigo determinar para ele o efeito máximo e o CE50, tá? O que essa curva em rosa ela está mostrando? O efeito concentração dependente desse mesmo agonista, mas agora na presença de uma outra substância. Essa outra substância que eu vou poder dizer se é um antagonista competitivo ou não, a depender
o que vai acontecer com o efeito máximo e CS50 desse agonista. Tá? Então, o que eu percebo aqui? Que a curva concentração-resposta do agonista, na presença do antagonista, foi deslocada para a direita. Eu vejo que o efeito máximo do agonista na presença dessa outra substância permanece o mesmo. Às custas de que preço? Às custas do aumento da oferta desse agonista. Então, eu precisei colocar mais agonista no meio para ele conseguir ocupar todos os receptores e determinar o mesmo efeito máximo. Então, para determinar o mesmo efeito máximo, eu vejo claramente que o CS50 desse agonista foi aumentado. Essa preservação do efeito máximo do agonista na presença do antagonista se deu às custas de uma diminuição da sua potência. Então, essas características me permitem dizer que o antagonista em questão é um antagonista competitivo, que se liga no mesmo sítio do agonista de modo reversível. Então, essa observação mostra a lei de ação das massas em ação. Tá? No caso, eu posso modular o efeito do medicamento utilizando essa dicotomia entre agonista e antagonista? Posso modular o efeito de um fármaco. De um fármaco. Então, que situações onde a gente pode ter isso, né? Então, eu posso estar falando de uma doença cuja a fisiopatologia esteja associada à exacerbação do efeito de uma molécula endógena. Então, eu posso, na terapêutica, utilizar uma molécula exógena que tenha, né, que seja um antagonista e vai ali ocupar alguns sítios de ligação daquele agonista endógeno, diminuindo a atividade daquele agonista endógeno, que em excesso caracterizaria a doença. Agora, eu posso também utilizar essa estratégia em que situação? Eu tenho o uso de um agonista opioide como analgésico. O efeito analgésico desse agonista tem a ver com a antinocicepção, fechamento do portão da dor, mas tem a ver também com o efeito euforizante, um efeito sobre o humor, tá? Mas esse mesmo efeito euforizante que corrobora o efeito analgésico, ele está associado ao potencial abusivo dos agonistas opioides. Então, tem muita gente que é adicta ao opioide. E dentre os vários efeitos que os opioides eles determinam, a gente tem a ocorrência de tolerância que não se manifesta na mesma velocidade para cada um desses efeitos. Então, o efeito euforizante está associado ao movimento de tolerância numa velocidade mais rápida do que outros efeitos, como, por exemplo, né, constipação, ou ainda, né, depressão do trato respiratório. E muita gente morre de intoxicação por opioide justamente por depressão respiratória. E se o paciente chega no hospital com uma tríade característica de intoxicação por opioide, que é depressão respiratória, coma e pupila pontiforme, o que o plantonista vai fazer? Ele vai utilizar uma naloxona, que é um antagonista do receptor para opioide, para deslocar o agonista do sítio de ligação e aí tratar os sintomas. Tá? Então, você tem na terapêutica várias situações onde essa lógica, a gente lança a mão dessa lógica. Tá? Eu não entendi muito bem a questão da potência, né, nessa situação. Porque a potência a gente avalia através do CS50, né? Então, se o CS50 aumentou, a gente diz que a potência diminuiu. Mas por que da sua dúvida? A sua dúvida eu entendo porque como é que a mesma molécula pode estar falando de ter uma potência diminuída, né? Então, a gente tem esse conceito de potência, mas trocando em miúdos, o que estaria acontecendo aqui de fato? Não é que, nesse caso, a capacidade da molécula em determinar a alteração do estado basal ela tenha sido alterada. O que acontece aqui é que você tem mais ou menos os sítios ocupados por aquela molécula. E a transdução de sinal vai ser proporcional ao número de sítios ocupados. Então, aqui acaba falando em potência, porque a gente está avaliando o CS50, mas a gente tem isso
muito por conta dos sítios ocupados pelaquela molécula agonista ou não, tá? Mas eu entendo que a sua pergunta faça mais sentido para você falar de potência diferente entre substâncias que sejam diferentes, tá? Mas aqui, como a gente tem esse CS50 atrelado à potência, tradicionalmente a gente comenta dessa forma. Aumentou o CS50, esse antagonismo está associado a uma diminuição da potência. Aí vai ter que aumentar mais o antagonismo, o agonista. Quanto mais antagonista você tiver no meio, mais agonista você precisa colocar. Então, se a gente fosse colocar diferentes concentrações de antagonista competitivo aqui, a gente ia ver curvas progressivamente para a direita. Quanto mais antagonista, para preservar o efeito máximo do agonista, mais desse agonista eu vou precisar colocar. Então, maior ficará o seu CS50 e potência cada vez maior, quanto maior for esse CS50. Tá? Bom, quando chega no antagonista não competitivo, a coisa já fica um pouquinho mais intrincada. Por quê? O que vai me levar para o antagonismo não competitivo? Quando nesse experimento, né, no ensaio funcional, eu estiver monitorando o efeito em função da concentração do agonista e perceber que na presença do antagonista não vai adiantar eu colocar mais agonista, que o efeito dele vai continuar diminuindo. Então, a observação de que, na presença do antagonista, o efeito máximo original do agonista sozinho nunca mais vai ser recuperado, mesmo que eu coloque mais desse agonista. Então, eu já diferencio um caso do outro de cara. Só que quando eu olho esse gráfico aqui, eu não consigo saber exatamente se o antagonista não competitivo, no caso, é pseudo-irreversível, alostério negativo ou um antagonismo fisiológico. Eu precisaria de outros experimentos, além desse aqui, para poder refinar o mecanismo de ação de cada antagonista desse. Tá? E aqui outros experimentos. Então, vamos lá, né? Quando eu falo do antagonista não competitivo pseudo-irreversível, o que eu tenho? Eu tenho agonista e antagonista, aqui ilustrados, né, por bolinha vermelha e bolinha azul, que apresentam o mesmo sítio de ligação. Então, até aqui nenhuma diferença entre o antagonista não competitivo pseudo-irreversível e o antagonista competitivo que a gente acabou de discutir. Tá? Qual é a diferença crucial entre eles? Que nesse caso agora, a ligação do antagonista é irreversível, ou praticamente irreversível. Então, a lei de ação das massas, ela não é funcional. Eu não consigo deslocar o antagonista do sítio ao aumentar a oferta de agonista. E na prática clínica, isso tem relevância, né? Então, no feomilocitoma, por exemplo, eu tenho tumor da arenal que hipersecreta catecolamina. Isso leva a uma hipertensão secundária. Bom, hipertensão secundária é aquela que a gente tem uma causa conhecida, e aí, ao saber a causa, a gente pode tentar corrigir e, consequentemente, a pressão vai se normalizar. Se uma hipertensão secundária é um tumor, o que é muito natural a gente pensar? Se der para retirar o tumor, vamos retirar, né? Só que durante a cirurgia, o que acontece quando se manipula o tumor? Esse tumor libera mais catecolamina. Então, tem que ter cuidado com a pressão arterial do paciente durante a remoção cirúrgica. Se a gente estiver falando dos antagonistas competitivos de receptores noradrenérgicos, o fato de mexer no tumor e liberar mais catecolamina, o que vai implicar? O antagonista que estava bloqueando o receptor noradrenérgico vai deixar de se ligar e a catecolamina que foi mais liberada é que vai ocupar os receptores. A pressão vai aumentar. Então, nesse caso, a gente não tem antagonista não competitivo pseudo-irreversível para todos os receptores noradrenérgicos. Mas a gente tem para receptores alfa. Então, a gente pode utilizar um bloqueador beta, que é um antagonista competitivo, associado a um bloqueador alfa não competitivo pseudo-irreversível, para tentar segurar a pressão arterial do paciente durante a cirurgia. Mas aí é importante o médico ter em mente o quê? Que uma vez que o tumor tenha sido extirpado, a pressão arterial do paciente vai tender a diminuir. E o receptor alfa vai continuar bloqueado ali.
Então, na hora de tentar segurar a pressão desse paciente, eu posso precisar de outras intervenções diferentes do que administrar uma noradrenalina, por exemplo, uma adrenalina, uma fenilefrina, que dependem do receptor alfa desocupado para agir. Então, o importante é conhecer o mecanismo para saber a melhor maneira de usar, né? E o que fazer em cada uma dessas situações. Então, esse tipo de antagonista está contemplado nessa figura aqui, né? Desse gráfico do ensaio funcional. Mas como é que eu poderia diferenciar esse tipo de antagonista dos demais que a gente vai discutir no ensaio de ligação? Se o sítio de ligação entre agonista e antagonista é o mesmo, o que eu veria no ensaio de ligação? Um Bmax menor para o meu agonista na presença desse antagonista. Porque o sítio de ligação é o mesmo. Então, juntando o resultado do ensaio com o outro, eu posso fechar um mecanismo. Tá? Agora, se o antagonismo não competitivo, no caso, fosse alostérico negativo, o ensaio de ligação não ia me dar essa mesma resposta. Por quê? Porque no antagonismo alostérico negativo, eu tenho na mesma macromolécula receptora 2 sítios de ligação distintos. Um que o agonista tem afinidade, o outro que o antagonista tem afinidade. Então, se eles têm afinidade por sítios distintos, eles não vão competir. Então, no meu ensaio de binding, eu veria o antagonista alterando o Bmax do agonista? Não veria, porque os sítios são diferentes. Mas o que se diz desse antagonismo alostérico negativo? Quando o antagonista se liga no seu sítio, ele prejudica a ligação do agonista. Então, eu poderia não ver um Bmax diferente, mas eu poderia ver um KD diferente. Se o meu antagonista alostérico negativo estiver modulando a afinidade do meu agonista, né? E se ele é um antagonista alostérico negativo, é porque ele modula a afinidade de modo negativo. Ele diminui a afinidade. Então, eu poderia esperar o mesmo Bmax, mas as custas de um KD maior. Tá? E, por fim, a gente tem aqui o antagonismo fisiológico, onde a gente vê que agonista e antagonista se ligam em sítios diferentes, em receptores diferentes. E o que eu chamo de antagonista não necessariamente é uma molécula que só tem afinidade, é uma molécula que tem afinidade e eficácia intrínseca. Só que ela vai ativar um mecanismo de transmissão de sinal que é contra-regulatório ao mecanismo de transmissão de sinal que é ativado pelo meu agonista. Então, a gente até já deu esse exemplo, né? Então, é como se eu tivesse aqui nesse receptor rosinha, a molécula azul sendo a adrenalina se ligando em receptores alfa na musculatura lisa vascular ou beta na musculatura lisa brônquia, ativando o mecanismo de transmissão de sinal, que na musculatura lisa vascular vai levar a vasoconstrição e na musculatura lisa brônquia vai levar a broncodilatação. E na mesma célula eu tiver esse sítio de ligação para a histamina, receptor H1, por exemplo, que nos brônquios, essa ativação vai levar a broncoconstrição. E no endotélio vascular, eu vou ter a produção de óxido nítrico, que vai promover vasodilatação, ou a ligação da histamina em receptor H2 na própria musculatura lisa vascular, levando diretamente a vasodilatação. Seja a histamina se ligando no receptor H1 no endotélio ou no próprio receptor H2 na musculatura lisa vascular, levando a vasodilatação. Então, eu tenho 2 moléculas sinalizadoras agonistas que vão ativar mecanismos de transmissão de sinal contra regulatórios, de modo que uma vai antagonizar o efeito do outro. Tá? Então, tudo isso é válido e os fármacos que a gente pode estudar podem entrar em cada uma dessas categorias, entre outras que a gente já viu hoje. Tá? Bom, e aí uma lógica interessante ainda, né, tendo uma visão clássica da farmacologia, da farmacodinâmica,
A gente receptor está, o que a gente chama de alvo, a gente vai ter os chamados efeitos desejados, que vão motivar os usos clínicos. Se for no tecido não alvo, os efeitos colaterais que vão explicar não somente as contraindicações, a terapia, mas também a adesão do paciente ao tratamento. E a gente até já comentou, né, que uma das abordagens da reposição de fármacos justamente observar que efeitos colaterais da doença. Né? Agora, na próxima aula, a gente vai sair dessa visão clássica da ação de fármacos, né? Onde um fármaco, ao ligar no sítio primário, vai estar associado a efeitos terapêuticos e a um sítio secundário, efeitos colaterais, que é o que a gente acabou de ver, né? Por uma visão da farmacologia dos sistemas, que está associada à medicina de rede, biologia de sistemas, tudo isso se entremeia, né? Onde a gente vai ter um fármaco ligando no sítio primário associado a efeitos terapêuticos e efeitos colaterais, e outros sítios, né, levando a uma rede celular complexa, que vão também explicar efeitos, né, usos clínicos e efeitos colaterais. Tá? Bom, dúvidas? Tudo bem? Karine e Felipe, se vocês estiverem escutando. Tudo certo. Tudo certo, professora. Vocês não têm nenhuma pergunta, nenhuma consideração para fazer? Em relação a todos esses parâmetros que a gente discutiu, tudo tranquilo? Tranquilo, Cris, tranquilo. Porque, assim, são conceitos cuja compreensão é fundamental para todos os estudos que a gente está conduzindo, né? E a pós-graduação que a gente está vinculada não é uma pós-graduação em farmacologia, como a que eu fiz, né? Eu já sou farmacologista, mas uma vez que os nossos projetos, um cerne importante é a farmacologia, todos nós, a despeito de sermos farmacologistas ou não, farmacêuticos ou não, precisamos dominar esses conceitos básicos, né? Porque é assim que a gente também vai se fazer compreender nos nossos artigos ou outras vias de comunicação científica que a gente tiver, né? Então, a ideia é que cada vez menos vocês tenham dúvida em relação a farmacocinética, em relação à farmacodinâmica, ensaios de ligação, ensaios funcionais e todos esses parâmetros que a gente discutiu, tá? Mas, se não há mais dúvidas, ficamos por aqui então, e aí na semana que vem a gente vem com o desenvolvimento de medicamentos que eu acho que vai ser curtinho, e aí tenta aproveitar o tempo maior para refinar algumas questões sobre reposição de fármacos, especialmente aquelas que estão mais diretamente relacionadas à nossa abordagem dentro dos nossos projetos. Ok? Bom, então, obrigada, meninos. Karine, você pode interromper a gravação e a gente vai se falando.